Está no ar mais um episódio Mulheres em Pauta. E a pauta de hoje é: e se a mudança começasse por um homem? Nós temos hoje dois convidados. Nós abrimos essa sessão, né? Porque a gente não entrevista homem, mas estamos com um convidado que está fazendo um movimento muito grande com as mulheres. Quem é o nosso convidado de hoje, Viviana Machado? É isso aí, Carla. Estamos aqui com o fundador de um projeto maravilhoso, Respeita as Minas. E também Gabriel Oliveira, seja muito bem-vindo. E também Raquel Sabino, da cidade de São Pedro, coordenadora do projeto também. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigada por aceitar Né? o nosso Convite. convite. Isso aí. Antes de sabermos o que significa respeita a mina, nós queremos saber sobre vocês, sobre o Gabriel e também sobre A Raquel. a Raquel. Eu queria agradecer, primeiramente, por essa oportunidade que a gente está tendo aqui. É o primeiro podcast, né, que a gente vem para falar do trabalho do Respeito às Minas, um projeto que começou, né, em março, tem pouco tempo ainda, mas a gente está conseguindo ajudar bastante gente. Então, gratidão por estar aqui com vocês hoje e que, se Deus quiser, vai ser uma tarde e noite bastante produtiva. Com certeza. Raquel, quer falar um pouquinho? Sim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Se a gente se sentiu bem lisonjeado, né, pelo convite. É um projeto que a gente quer levar para bastante pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre ele junto com vocês e espero que alcance uma boa quantidade de gente, né? Que a gente possa mudar mais vidas a cada dia. Com certeza, impactar mais vidas. Nós nascemos em abril e vocês em março. E vocês chamaram a atenção, porque a gente está levantando, né, a pauta Mulheres em Pauta e eu vi no Instagram, Respeita as Minas, o nome. Eu tenho muita curiosidade para saber o nome Respeita as Minas, hoje vocês vão contar pra gente. Porém, quando nós fizemos o convite, o que mais me chamou a atenção é que o fundador é um homem. Um homem, e é o que a gente precisa muito, porque a gente não vê homens levantando essa bandeira, respeitando as mulheres. Nós vemos a gente tem conversado ultimamente, né, Carla, que muitas mulheres estão sempre Em juntas, evidência, em né? evidência e movimento. Isso aí. E homens precisam se levantar também. Aí surgiu o Gabriel. Né? Respeita a mina. Como que surgiu esse projeto, gente? Eu queria... Então, esse projeto, ele, na verdade, eu costumo dizer que ele nasceu dentro da minha casa. Eu sou nascido e criado em São Gonçalo, vim para Araruama um pouquinho novo, que é a cidade que eu moro. Porém, desde novo, infelizmente, eu passei por uma coisa que eu acho que muita gente não tem que passar, que é vivenciar a parte da violência doméstica, psicológica, ali na prática, é, da parte do meu ex-padrasto, que hoje, graças a Deus, se separou, da minha mãe, estão separados. Mas eu vivi assim, noites de terror, onde eu tive que me esconder em cesto de roupa, debaixo da cama, que ele chegava bêbado em casa, e aí não dava assim pra nem dormir na minha cama, porque ele queria tanto agredir a minha mãe e me agredir. Então, eu, bastante novo, meio sem entender, e realmente assim, são coisas que eu passei que realmente tenho traumas, né, até hoje, e tenho uma experiência assim que eu tive muito negativa, que essa assim eu lembro até hoje, lá em São Gonçalo, quando ele deu mais de 20 socos na minha mãe, onde a gente estava morando na casa da minha avó, e aí ele veio para cá, e minha mãe, infelizmente, criou a parte da dependência emocional, financeira, e mesmo com tudo isso, ainda veio para Araruama para morar com ele, e aí tudo isso aumentou mais ainda, e inspirado na minha mãe, naquilo que ela passou dentro de casa, foi aí que eu fundei o movimento Respeita as Minas, para que as mulheres possam ser respeitadas em todos os segmentos, tanto na parte para que não aconteça mais a parte de violência psicológica, violência moral, qualquer tipo de violência. Então, é algo assim que eu faço de coração, de verdade, e que
para que isso não venha a acontecer, que mais homens possam se inspirar nesse trabalho que está acontecendo, venham ver a forma que a gente está desenvolvendo para que isso não venha existir. Então, acho que é mais ou menos por E aí. foi nesse momento que você percebeu que a violência contra a mulher não era só responsabilidade da mulher, mas também de levantar uma responsabilidade dos homens? Exatamente. Foi nesse momento aí que eu vi que eu acho que a gente tem que exercer o nosso papel e alguém tem que ser exemplo. Que não dá para a gente Perfeito. também excluir. Eu hoje estou aqui através desse movimento para ser exemplo. Eu costumo falar que eu não represento as mulheres e não quero representar. Eu estou aqui somente para poder fazer o bem através das atividades físicas, trazendo as atividades físicas, essas oportunidades que a gente traz para as pessoas. Portanto, que as pessoas que coordenam as cidades são as mulheres, quem mais aparece no projeto são as mulheres. O Gabriel só aparece quando vai fazer as parcerias, porém são as mulheres que aparecem. E que mais homens possam ver isso que a gente está fazendo e possa estar entrando, mudando a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Que a gente sabe que quando uma criança cresce, né, com tudo isso que eu falei, tendo essas experiências, ele acaba se tornando um homem assim, às vezes traumatizado. Sim, Então, é verdade. fazer terapia, procurar psicólogo, que Isso eu acho que é aí. muito importante. Você fez Eu terapia? cheguei a fazer por um tempo, me ajudou, mas a parte também da igreja, assim, as pessoas na qual eu me conectei, me ajudou mais ainda. Então, para mim, Deus, assim, no meio disso tudo, foi fundamental. Eu acabei encontrando uma família aqui em Araruama, onde os dois hoje são pastores e são os meus melhores amigos. Uau. E eu passei a frequentar a casa deles e, graças a Deus, o exemplo que eu tinha dentro de casa era meu padrasto, uma pessoa que batia na minha mãe. E aí, na casa desses meus amigos, eu tinha ali um exemplo de uma figura feminina, masculina que O respeitava, oposto. que zelava pela sua companheira. Então, graças a Deus, eu tive esse contato. Fiquei até morando um tempo por conta de algumas questões na casa desses meus amigos, que é o Vinícius e o Vitor. Então, agradeço muito por eles. E eu procurei me inspirar nas coisas boas. Que E eu procurei me maravilha. inspirar no pai dele, que é uma pessoa exemplar, e foi mais ou menos esse Nossa. Que história Ô, linda, né? Gabriel, quantos anos você tinha e quanto tempo que você lembra, né, desses maus tratos? Você lembra, assim, você assistia às brigas, a sua mãe apanhando e você não podia fazer nada? Não podia fazer nada e eu, assim, fui uma pessoa que, até os 11 anos de idade, eu morava com minha avó. Então eu só conhecia o amor. Aquele amor de vó, eu só podia lá em São Gonçalo, eu só podia andar de bicicleta dentro de casa, por exemplo. Morava lá no Coelho, lá em Alcântara. E aí, quando eu fui morar com meu padrasto, toda aquela parte do amor que eu só conhecia, eu conheci a parte da dor e não entendi os motivos que aquilo tudo acontecia, que ele fazia tanto com minha mãe, tanto comigo, e hoje eu tenho meu irmão, né, que é filho dele, e são duas criações diferentes. Uma das coisas que eu também gosto de citar, ele sempre estudou em colégio particular, sempre teve, né, as melhores coisas. Tem um exemplo aqui que eu gosto de citar, que ele tinha uma cama boxe e eu dormia no chão. Tinha uma cama normal e eu dormia no chão. Tinha dias que, quando não tinha, às vezes acabava uma carne, e aí se tivesse alguma coisa assim, por exemplo, uma carne de hambúrguer, um ovo, eu comia o ovo, o filho dele comia uma carne de hambúrguer. Então, até nessa parte assim, tratamento diferenciado, tanto na parte da minha mãe, tanto comigo. Então foi algo assim, para mim, uma experiência muito negativa, essa parte tanto da violência com a criança, que é comigo, Sim. tanto na parte da violência doméstica da parte da minha mãe. Então as duas pessoas nesse caminho aí sofreram bastante, e foi algo assim realmente que acaba mudando a pessoa, né? Porque quando você cresce em um lar onde a sua família é perfeita, onde seu pai respeita a sua mãe, uma família assim onde as pessoas se respeitam, é uma coisa. Agora, quando você cresce em um lar a qual eu cresci, e eu até olho hoje e praticamente algumas pessoas não veem até motivos, né? Eu não vejo assim, motivos assim para mim ter criado esse projeto.
Porém, acredito que Deus, ele colocou isso na minha mão. Eu vejo essa experiência que eu passei. Não queria ter passado por isso, mas já que eu passei, eu vejo com outros olhos. Então, eu busco tirar as coisas boas e positivas de algumas situações que eu passei para poder fazer com que outras pessoas não passem por aquilo que eu passei, que outros homens possam estar agindo de forma diferente. Parabéns pela sua atitude, né? Porque, como Nossa, você falou, impactante. nasceu dentro de um lar disfuncional e diante disso tudo era para ser um jovem traumatizado, revoltado com a vida e também aprendido a ser um agressor. Mas graças a Deus que você decidiu traçar uma outra história para sua vida. Parabéns. É o que você faz, né, com o que te Sim. acontece. Você poderia se vitimizar, tudo que a Carla Sim. falou, ou trilhando o momento que você está trilhando. Eu tenho uma curiosidade nessa história. Como que a sua mãe conseguiu se livrar deste relacionamento? Então, ela ainda está se livrando aos poucos na parte do seu. Ela hoje está em tratamento, né, psicológico, já foi internada uma vez em casa de psiquiatria. Então, eu não costumo abrir muito isso, até porque é uma situação bem difícil. Mas ainda toma remédio para dormir. Então, até isso, toda vez que eu chego em casa e vejo ela tomando remédio para dormir, isso aí me dá mais motivação, né? Para poder continuar, porque eu quero que isso realmente não aconteça. Gabriel, Então, mas tu sabe que tu tem que abrir, né? Tu sim, tem que sim. abrir porque outras pessoas vão se conectar com a tua história e vão reagir com os pais, com as mães, com amigos ao redor. Sim. Então é muito importante. Eu sei que a gente se coloca num lugar muito vulnerável, mas a tua história, tu sabe que vocês, com o projeto de vocês, estão salvando vidas. Sim. Então, E como você entra nessa história? É porque eu recebi o convite e foi assim, muito surpresa, né? Na verdade, a gente nunca conversou sobre isso, por que você me convidou. Né, eu acredito que deve ter sido alguma postagem no Instagram, e aí, de repente, eu sempre levantei essa pauta nas minhas redes sociais sobre a questão do feminismo, a Sim. questão do local, do lugar social da mulher, do respeito com as mulheres, e aí me veio esse convite. Quando ele me fez o convite, a primeira coisa que eu falei, Gabriel, eu não corro, tá? Eu não sei correr direito. Minha atleta. Meia atleta. Então, eu não corro direito. Ele, Raquel, não tem problema. O que a gente quer é levar uma mensagem para as mulheres. E isso você faz bem. E é isso que eu tô precisando nesse momento. Pode deixar que atleta eu vou conseguir aí. Mas acabou que agora ele tá me transformando numa atleta, né? Aos pouquinhos, ele tá mudando minha vida atleta. também. Tô virando atleta. E aí, conforme eu entrei nesse projeto, eu vi que não ia ser uma coisa pequena. Não ia ser uma coisa pequena e eu vi que ia ser uma coisa que ia impactar muito a vida das pessoas. A gente recebe feedbacks diários. Por quê? Imagino. O intuito não é pegar as mulheres que já são corredoras, que já estão ali. Não, o intuito é trazer pessoas que estão naquele limbo, né? Sim. E trazer pra cá. Porque eu me separei recentemente, né? Passei por uns problemas e o mais difícil pra mim foi estar numa cidade que eu me sentisse totalmente sozinha, eu não tinha ninguém. Aquele problema de você, caramba, eu tô divorciada, eu tenho que todo mundo é casado, todo mundo vai me olhar, e todo mundo vai perguntar, e todo mundo vai questionar, e todo mundo vai julgar. E eu acabei voltando do meu relacionamento, que foi pior ainda, né? era abusivo? Qual não é? Mas a dificuldade é a autojulgação, né? Porque você que se O julgava. problema é esse. O problema é a autocobrança feminina. Sim. A gente sofre muito. E por mais que a gente Sim. combata isso, às vezes a gente faz isso com a gente mesma. E eu me sinto assim. Então, esse projeto, eu fui uma das mulheres que foi ajudada, né? Porque hoje eu digo que eu estou ótima sozinha. Aprendi que eu não dependo de ninguém. Perfeito. Tenho meu final de semana, e aí, o que eu vou ter hoje no Respeito às Minas pra fazer?
Sempre E tem uma lá, coisa. sempre tem uma coisa, né, Gabriel? E lá, o que é o mais legal é que tem várias mulheres, todas elas carregam uma dor, todas elas carregam uma história, todas elas carregam muitas cicatrizes. E a gente se diverte tanto, é tão legal. Acho que vocês poderiam ir em um dos nossos próximos eventos, hein? Eu vou no sábado, nem que eu Ótimo, nem que eu vá de All-Star. Mas eu vou. Vai te arrastar. Então, assim, a gente recebe muitas mensagens de, gente, eu estava à beira do não saber o que fazer, eu estava à beira do meu Deus me ajuda, eu estava à beira do que eu vou fazer com a minha vida. E hoje, a mesma situação que eu. Eu espero os finais de semana, eu espero os próximos pra gente se encontrar e a gente se divertir. Ficar animada, né? Sim, e graças a Deus essa rivalidade feminina, ela tá cada vez mais acabando. Isso. Glória a Deus, É. né, gente? Aquela coisa de, nossa, um monte de mulher junto e todo É. mundo se abraça como se já Sim, se uma apoiando a conhecesse. outra, né? É maravilhoso. Elevando a outra, né? É o que eu digo, é elevar. É um clima maravilhoso e eu tô amando fazer parte disso. Pra mim tá sendo muito satisfatório. É por Vocês- isso que deu um boom, né? Assim, em Já questão de meses. Vocês esperavam essa explosão? Respeita a mina? Então, Eu vou falar, esse sucesso todo, gente! então, eu não esperava, né, que a gente começou do zero. Foi. Um projeto aqui em Cabo Frio. A gente iniciou com algumas atividades de Muay Thai, depois corrida. Aí a gente viu que alguns eventos na Praia do Forte. E aí foi esses eventos aí que apareceram pessoas de várias cidades para poder participar. E aí cresceu muito rápido o projeto. E aí quando chegou de maio para cá, eu comecei a levar o projeto para outras cidades. Aí a gente foi para já tá em São Pedro, que é a cidade da Raquel, Búzios, Arraial, Saquarema, Arraial do Cabo, Cabo Frio. Araruama, Cabo Frio, que é a nossa cidade base. A gente já vai estar também em Silva Jardim, Rio das Ostras. Praticamente todas as cidades da região dos lagos a gente conseguiu impactar e tudo isso em menos de 5 meses de projeto. É, menos. Menos de Isso, 5 meses. muito legal. Tá bem estruturado, né? Pra conseguir. Sim. Tu já trabalha na área de esporte, de saúde? Já trabalhava ou trabalha? Sim, eu trabalho aqui na Prefeitura de Cabo Frio e também na parte da educação, Sim. ali em Araruama. Então, essa parte social, assim, também eu tenho outros projetos que eu faço, que eu acabei não falando com vocês por causa do tempo, mas também tenho o Qualifica Mulher. Nossa, tudo pra mulher, né? Qualifica mulher. E esse projeto eu já faço há 3 anos. E, assim, é um projeto grande. Eu já cheguei até no município de Sapucaia, onde a gente levou, que é divisa com Minas Gerais, onde a gente levou um curso lá para as mulheres lá. E é um projeto muito bacana também, onde a gente tem cursos da área da estética e beleza para mulheres, social e gratuito, que a gente faz. Então, é um projeto também que tem destaque, tem quase 10 mil seguidores. Uau! Aí são 2 projetos hoje que eu faço aqui na região, que é o Qualifica Mulher e o Respeito às Minas. Mas o Respeito às Minas é um projeto assim que em pouco tempo as pessoas abraçaram a ideia e graças a Deus tem dado muito certo. Sim. E tá crescendo cada vez mais. Tem gente assim de tudo quanto é lugar aparecendo, querendo que a gente vá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas. Então, Nossa, algo assim sabe que vai levar para outros estados, né? É. Eu tô vendo, eu sou do Sul, e eu tô vendo um movimento lá que a mulherada lá tá começando a correr também. No inverno. Mas eu já vi, pronto, ó, a tendência daqui já tá levando para lá, tá? Então o negócio tá Isso é pegando muito legal. corpo, né? Proporção. Muito legal. Agora eu quero saber por quê, quem foi que escolheu o nome? Foi você mesmo, Respeita as Minas. Por quê? Quem não sabe, quem vê de fora, mulher principalmente, pensa, nossa, que legal, né? Alguém, eu acho que eu até falei contigo, né, cara? Alguém deve ter sofrido alguma coisa e... Algum abuso, algum né? abuso, Desrespeito. De um forma homem- indireta Sim. foi, né? ou um homem gritado assim, né? Tipo, ei, aquelas coisas que os homens gritam pelo carro para as mulheres. E agora todo mundo, né, correndo, respeita as minas. Será se eles param e pensam? Porque Aham. se eu for contar aqui umas histórias que eu escuto de homens falando sobre mulheres e adolescentes, é assustador. E assim, é um projeto que todo mundo deveria vestir uma camisa dessa, né? Sim.
Vestir uma camisa não só visivelmente, mas intrinsecamente. É o que eu digo, e você vai poder até me afirmar isso melhor. Quando se trata de mulheres, por exemplo, a gente se conhece e aí eu vou para sua casa e descubro que você tem 2 filhos. Só que eu chego lá e o tipo de maternidade seu é uma maternidade que eu abomino. Você bate nos seus filhos o tempo todo e grita, e não dá atenção, e bota eles na tela, eles comem miojo todo dia. Eu vou sair da tua casa, eu não vou querer ser tua amiga, porque Com certeza. não vai ser uma mulher que eu admiro, muito pelo contrário, tem atitudes que eu acho abomináveis. O homem, você conhece um homem hoje, você vai pra casa dele e vê ele batendo na esposa, eu acredito que essa deveria ser a atitude do homem. Não é um cara que eu quero ter como meu amigo. Não existe, ele bate na mulher, mas ele é um bom pai. Ele bate na mulher, mas ele é um bom trabalhador. Ele bate na mulher, mas ele faz... Não existe. Nada justifica. Verdade, nada justifica. Né? Concordo. Mas geralmente eles batem escondido, né? Depende. Olha. Tem uns que não. Olha, Tem uns que são Mas descarados acho que a maioria- Deus que é no meio da rua, a gente descarado mesmo. A gente tem visto muitos vídeos assim, em público, né? Teve um cenário agora, teve na Praia do Forte, que foi uma loucura. Eu fiquei chocada. Eu pensei que fosse inteligência artificial, que eu pensei. Não é possível aquilo. Né? Mas tá mudando, né, Gabriel, isso? Graças a Deus. Vamos tentar mudar o máximo isso aí, Sim, porque né? É necessário. é algo assim que não pode Tem mais mudado. acontecer, né? Esse tipo de violência não pode existir. É uma coisa assim que eu também não entendo muito, que a pessoa tá ali, companheira da pessoa, um companheiro do outro, um tá ali para poder ajudar, para somar com o outro, e tem a parte da agressão, uma coisa assim que realmente não dá para entender. Se agredir uma pessoa que tá ali para poder te aconselhar, para poder estar junto com você, que a mulher ela acaba tendo esse papel assim de ser um pouco mais conselheira do que o homem. Sim. Então, se é aquela pessoa ali que é a voz ativa, aquela escuta, então são coisas assim que não dá pra gente entender assim como... Gabriel, eu fiquei muito impactada aí com a tua história. Eu nem lembro. Ele bebia? Então, bebia também, teve até uma Quando ele vez... bebia, ele ou não precisava beber, ele já era agressivo o tempo todo. Então, ele é aquele estilo assim que até a psicóloga falou, aquele estilo psicopata, né? Aquela pessoa que sim. faz as coisas e só falava baixinho. A vizinha, ninguém ouvia aquilo que ele falava, só a minha mãe escutava. E aí aquela pessoa assim que só falava ali, só as pessoas que estavam dentro de casa que escutavam. Aí o pessoal pensava que minha mãe era doida. Uhum. É o que Imagina. você falou, é o escondido. Era escondido. Uma coisa, você assistiu alguma coisa na sua infância que você abomina? Uma cena que você ali parou e pensou e falou, eu nunca vou fazer isso com uma mulher? Teve algum momento específico? Eu acho que foi uma cena onde ele desrespeitou a minha mãe no aniversário do meu irmão, né, mais novo, aonde ela acho que foi perguntar alguma coisa para ele, aí ele mandou logo ela tomar naquele lugar. Aí falou, frente de todo mundo. pra ela poder sair, aí ela tava no aniversário, entendeu? Ficou um pouco desconcertada, mas continua ali, então são coisas assim que eu acho que não pode. Respeito, né? A parte Não pode do, faltar. de você gritar com a mulher, de você. Eu acho que essas coisas assim não pode. Tem. Você é casado? Não, Não. Tem filhos? Não. Não. Vai, Carla, senão eu vou dominar aqui, É. hein? Vou deixar pra Até você. que ponto, Gabriel, que o silêncio do homem pode ajudar a violência do outro homem? Eu acho que não ajuda, né? Eu acho que a gente realmente tem que falar. Como eu falei, eu não sou muito de falar, mas entendo que eu preciso realmente começar a abrir um pouco mais essa história para que outros homens também venham se abrir e tá conversando com outros homens. Eu acho que esse papel do homem estar conversando com outro homem sobre coisas que aconteceu, o que ele fez para poder mudar, Sim. tá incentivando outros homens. Eu acho que esse papel é muito importante. É,
Então, eu acho que esse papel que eu estou fazendo hoje, acho que é fundamental e é uma coisa assim que, a partir do momento que eu souber que um homem fez aquilo, eu vou tentar conversar com ele, falar para procurar uma ajuda, que eu acho que isso é muito importante. Sim. E acho que esse é o caminho. Assim como você foi ajudado, né? Sim, Teve pessoas maravilhosas que cruzaram o seu com caminho. certeza. E você, evangélico? Eu sou. Hoje. Considero evangélico. Não tô indo muito na igreja não, mas considero. Sim, Aos como- domingos tô lá. Não, Aí porque domingo como tô lá você batendo falou, conheceu carteira. um casal, depois de pastores, né? E Legal. aí, acabou. Isso aí pra mim foi uma completamente mudança, né? Que eu tive praticamente a minha infância, na verdade, na igreja. Então, os meus princípios, assim, por mais que hoje eu esteja afastado, os meus princípios, eles são cristãos. Sim. Então, essa parte, assim, da igreja me ajudou bastante. Teve até uma vez, né, na escola que eu me lembro, que realmente eu cresci, assim, meio traumatizado, né? E fazia bastante bagunça na escola por causa de algumas situações, que criado sem pai, ainda tem isso também. Eu tenho um pai na qual ele mora um pouco distante, e aí uma coisa assim que eu tive uma infância um pouco difícil. Eu hoje tenho 10 irmãos e, por incrível que pareça, eu fui o único que puxou meu pai e tem o primeiro nome dele, e a única pessoa que ele não levava ou não fazia questão, não sei se é por Sim. conta, não descobri até hoje, por conta de uma questão assim com minha mãe, mas a única pessoa que ele não chamava para poder visitar a casa da minha avó era eu. Aí, portanto, que só com acho que 14 para 15 anos que eu fui conhecer as minhas duas primeiras irmãs, aí depois eu fui ter contato com as outras. Então, assim, o meu pai de sangue é uma pessoa que eu não tive contato, fui ter contato, né, um Depois? pouco tarde. E Hoje você tem? a figura masculina que eu tinha em casa era a pessoa que Uma agrediu minha pessoa- mãe. é. Então você imagina a infância que eu tive. Aí vim morar aqui em Araruama, sem família, sem amigos, sem ninguém. Então, assim, realmente é uma vida bastante difícil. Então, assim, tem até muitas coisas que eu ainda que eu costumo falar com as pessoas, que eu tô mudando em mim, que às vezes tem algumas falas, comportamentos que às vezes a gente faz, mas às vezes não é que a gente é aquilo. É que a gente passou, às vezes vem alguma Sim, coisa na sim. memória e a gente sai naturalmente. Sim. E por isso da importância da gente também buscar estar em contato com pessoas que passou por isso, superou e hoje se tornou uma pessoa melhor. Então, acho que é isso. E esse contato também com essas mulheres hoje que eu acabo tendo esse contato, acaba me ajudando também Aprendendo, um pouco, né? aprendendo um pouco que eu Ah, como? costumo falar que toda pessoa que eu encontro que tem um pouco mais de experiência que eu procuro tirar alguma coisa de aprendizado Sim. daquilo. E acho que Ô, é Gabriel, mas não se cobra tanto, porque todos nós aqui estamos em constante evolução. Pois A é. gente erra e sabe dos A gente nossos acertando. erros. É, E vai corrigindo, corrigindo. sabe? Não é também pela Paciência de sua ninguém é infância. É, porque às eterna. vezes se cobra muito. O ser humano se cobra demais. O que está em evolução, né? Que tem consciência, que quer sempre melhorar. Isso já é ótimo, porque tem pessoas que, como por exemplo, você está se policiando e tipo, poxa, saiu. Aí essa consciência já está te trazendo a mudança. Sim. que eu até costumo falar com as pessoas, né, que eu tô na linha tênue, que eu tô assim, eu sou fundador de um projeto que se chama Respeita as Minas. Então, Tu tá sendo espremido. qualquer coisa assim que eu falar aqui, Exemplo, hein? qualquer coisa tem que ser exemplo máximo. Então, Sim. Tá sempre se policiando. aquele Mas o legal aquele é exemplo que às máximo. vezes ele pede ajuda, entendeu? É. Às Legal. vezes quando ele vê que, tipo assim, tá lá no grupo, aí vem alguém se estressa, porque a gente, mulher, às vezes a gente se estressa. Fez uma assim. camisa aqui atrás, alguma coisa porque- assim. Aí ele, Raquel, me ajuda lá, Raquel, responde O que ela, por que eu posso favor, falar? o que eu posso Mas falar? é novo, né? Então ele Isso tem é o legal. cuidado de como falar com as mulheres. É. Isso é maravilhoso. Isso é legal, entendeu? Que, tipo assim, me ajuda. Eu não quero falar de uma forma que eu agrida ela Sim. Que assim, que eu mesmo, for, eu entendo que eu fui criado de uma forma onde toda a minha criação, eu cresci de uma forma vendo uma pessoa falando de forma agressiva Sim. o tempo todo, assim, 24 horas.
Então, eu entendo que às vezes pode ter algumas situações. Que você fale, Isso, né? então eu Seja prefiro às vezes ríspida. chamar alguma pessoa para poder evitar isso. Eu costumo falar que eu ainda estou melhorando isso em mim, e vou continuar Mas tentando melhorar a cada dia. Mas você é homem, agora eu vou falar um pouco, as mulheres não vão gostar. É homem, homem tem um jeito diferente também, um pouco de falar. Eles não falam com um jeitinho como a mulher fala. Tão mansinho, né? A gente entende isso, né? É E um também pouco eu mais, acho um o pouco homem mais mole demais, não dá, né, gente? Fala para resolver. Então, assim, eu particularmente, eu não gosto de homem escandaloso. É. Eu não acho postura de homem. Homem que só fala gritando, homem que só fala Não. brigando, homem que só fala berrando, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem aqueles Mas às vezes homens tem um jeito mais. que se posiciona, sabe? Que são Ok. homem firme, Sim. com autoridade. É porque Mas diferente de gritar. Tem homem Isso que é aí. escandaloso. Isso Isso aí. me irrita, porque eu não acho isso atitude mais de homem, entendeu? Porque quando você fala de homem, você pensa que é uma pessoa que tem autodomínio, que tem autocontrole, que tem firmeza. Sim, sim. Entendeu? Não é aquela pessoa sem controle emocional que no primeiro problema, primeiro grito que derem com esse ele. a gente não quer. O que não Gente, escute a mulher, né? é. Ele teve o cuidado de escutar. E tipo, Exatamente. como que eu respondo de uma forma. Exatamente. Mas isso a gente sempre tem que tomar cuidado, é a comunicação. E você, pois é. à frente desse projeto, tem que. Sim. Eu É. acho a maturidade emocional dele, assim, bastante Esplêndida. evoluída. Que eu Evoluída. tô sendo testado Você tem 24 quantos horas. anos? Você vai ser novo. Então, acabei de fazer 28 anos. Ai, novinho, 28 Um bebê. anos. Estamos E um aí, bebê. é o que eu digo assim, pra você ver, passei por isso tudo, tenho 28 anos de idade, e assim, acabei de fundar, né, um projeto desse, ainda estou aprendendo em relação a projetos sociais, eu vou continuar aprendendo. Então, o que eu digo para as pessoas assim, é que o respeito às minas eu faço ele de coração. E você que participa, você que quiser participar, não fique acanhada Não. de ver um homem à frente do projeto. Que aqui tem um homem, mas é um homem que respeita as mulheres, que passou por situações dentro da sua casa e passou por outras situações. E ele sabe o que é ver uma mulher ali em situação de desrespeito, como que ela fica e como isso faz mal para ela. Então, eu sei como isso faz mal. Então eu não quero isso pra nenhuma. E acho que é mais ou menos isso. A gente tá aqui para poder ajudar, para poder acolher. E se Deus quiser, a gente vai continuar cada vez mais alcançando mais mulheres, mais pessoas. Gente, são assuntos extremamente relevantes para a sociedade. A gente não pode ficar calado e guardar só pra gente. E este episódio tem o apoio do Instituto Maitri, que acredita na voz da mulher. E hoje o Instituto Maitri está lançando um projeto de terapia capilar para todos. Pode soltar, Romulo. Para você que está enfrentando uma queda capilar muito intensa, ou você que tem dermatite, psoríase, seu cabelo não se desenvolve quando ele cresce, é muito fino e quebradiço, ou talvez oleosidade excessiva, ou ainda aquela coceira que te atormenta dia e noite. Eu quero te apresentar o projeto Terapia Capilar para Todos. Nesse projeto, você vai receber a avaliação, o diagnóstico e o tratamento totalmente personalizado e indicado para o seu caso. Às terças-feiras, acontece em São Pedro da Aldeia e às sextas, em Araruama. Tudo isso por R$ 99,90, mas é necessário o agendamento. Porque você vai receber o tratamento que você merece para alcançar o resultado que você almeja. Mande mensagem pra gente pelo direct ou pelo link da bios. Bom, eu vou marcar o meu. Eu vou marcar com a Liliane Silva para terça-feira que vem. Depois eu conto a experiência para vocês. E eu espero que vocês façam o mesmo. Bom, voltando aqui ao nosso assunto. Posso? Gabriel, eu tenho 2 meninos. E eu tenho uma preocupação tremenda de como eles serão como homens. E agora a gente está passando por um processo de separação também, né? Então isso
dá um pouco de instabilidade na educação, mas o pai é super presente, sempre dá todo o apoio e tudo mais. Porém, tem alguns traços que eu já vejo no meu filho que eu não gosto do jeito que ele fala sobre a, a mulher. Parece que ele vê esse movimento de mulher, ele, ai, mas é só mulher, é só mulher. E aí eu digo, é que você não entende. As mulheres sofreram muito ao longo dos anos. Uhum. Assim como os negros, né? E aí eu trago para ele ter um pouco de entendimento. Como você, como um homem que já passou por um lar de instabilidade, pensa que a sociedade pode trabalhar nas crianças, principalmente nos meninos, para daqui a na próxima geração, quem sabe, a gente já começar a ver uma certa mudança. Acho que a parte realmente, acho que a parte o que me ajudou foi ter um pouco desse tratamento com psicólogos, né? Foram pessoas que me ajudaram bastante a parte da terapia. Então, desde cedo, como se identificar crianças que passaram por esses lares, que tiveram esse tipo de violência, ter isso dentro das escolas, que eu acho que vai ajudar bastante. A conscientização A na conscientização escola, nas né? escolas. A Conscientização delegada Aline falou desde as também, escolas. para a gente trazer mais isso Sim. presente na escola. Levar a Patrulha Maria da Penha lá para dar palestras, Verdade. trazer essa conscientização. Eu acho que se trabalhar isso desde das escolas, que é o primeiro contato que as crianças vão ter, eu acho que isso é fundamental. Imagina você dando palestra para as crianças contando a tua história. É. Eu acho que realmente trazer para dentro das escolas, e eu acho também que começa em casa, né? Começa em casa. É. Eu acho que os pais deveriam ter essa consciência, Conversar conversar, abertamente. sabe? É o significado de uma agressão dentro de casa diante dos seus filhos. Pesa muito para uma criança. Então, os pais precisam também se conscientizar diante disso. É como o Gabriel falou, a terapia. A terapia ajuda muito, realmente. Mas eu acho que os pais precisam, em primeiro ponto, ter essa preocupação que você está tendo Sim. com seus meninos. São homens do futuro. Sim, sim. Porque quem cria esses meninos? Somos nós, Sim. mulheres. Quem eu trago para dentro de casa para poder lidar com os meus filhos? Tá aí. Uma da primeira. E saber que ponto. o espelho para a criança são os seus pais. Isso aí. Costuma ser mais ou menos mais o pai para o menino. Então, se ele for uma pessoa agressiva, tiver qualquer tipo de agressão na frente da criança, com a mãe ou qualquer tipo de pessoa, mesmo que seja às vezes com a irmã do menino, às Sim. vezes com qualquer pessoa, já vai ali despertar um comportamento que pode ser violento naquela criança, que pode tornar ela um adulto assim que não vai estar Sim, A em reproduzir cima- aquilo que aprendeu. Em cima do que você falou, assim, realmente, né? Porque a gente tem sempre dois pilares, né? A nossa casa Sim. e a escola. Sim. Ele tá dentro de casa. Ele não sabe, por ele ser uma criança, às vezes muito Sim. pequena ainda, que aquilo não é normal, que aquilo não é Sim. certo. Quando ele chega na escola, ele recebe uma orientação pedagógica de professores, de mentoria, Palestra. né? Ele ajuda chega em muito. casa com o quê? Com um olhar crítico. Sim. Pai, você tá fazendo errado. Porque é aquilo, cresce, fica vendo aquilo, normaliza. Mas a partir do momento que ele recebe esse olhar crítico, né, dentro de outra fundadora de caráter, que é Sim. o colégio, é a escola. É fundamental. Ô, Gabriel, em que momento você percebeu aquilo que você viveu dentro da sua casa viraria esse propósito, transformaria nesse propósito? Eu nunca me imaginei, né? Mas acredito que depois que realmente a minha mãe começou a despertar em relação a querer se separar e sair daquela situação, eu vi que ali eu também deveria fazer a minha parte para poder
trazer uma conscientização para todas as pessoas, todas as mulheres, referente àquilo que ela passou. Então, a partir do momento que foi até recente, né? Foi ano passado, essa separação, mas graças a Deus está cada um no seu canto. E a partir dali eu procurei, vi que eu tinha que fazer a minha parte, e aí nesse ano que a gente fundou o Respeito às Minas. Mas foi quando minha mãe deu o pontapé inicial, eu dei o meu pontapé inicial. Preciso fazer alguma coisa. Que eu já trabalhava com projetos sociais, já movimentava outros projetos sociais, mas um projeto social tão profundo como esse, com um tema como esse, a gente ainda não desenvolvia. E aí, quando ela despertou, eu também despertei junto com ela e resolvi despertar também toda a sociedade. Legal. Nossa, muito legal. Gabriel, você, nesse projeto, ou pode ser até antes, você escuta homens falando, fazendo comentários sobre mulheres que você abomina? Recentemente, numa remada que a gente teve aqui em Cabo Frio, o rapaz fez uma brincadeira assim que eu até cortei a parceria, que a gente tinha voltado, aí ele o tempo todo assim, falando de um jeito assim meio grosso, meio firme com as meninas. Aí eu tentando cortar o clima, né? Tentando ir pra parte da brincadeira, mas realmente estava até um pouco difícil. E até por isso até que eu prefiro mulheres até coordenando, participando como professora. Então, aí ele fez uma certa brincadeira aonde ele falou, a gente tava passando ali pelo canal de Cabo Frio, e aí a gente avistou uma mansão. Aí ele falou brincando assim, mas assim, como só tinha mulheres e ninguém riu. Tá até difícil de falar o que ele falou, até né, difícil de Gabriel? falar. Eu Ele tô falou, sentindo pô, a que você gente fala, olha. não fala o que ele disse. Ele falou assim, a gente olha. Tava estranho, tava estranho. Rodei. Seja objetivo. O que ele Então, disse? uma coisa realmente um pouquinho difícil, que ele olhou assim pra casa, falou, caramba, essa casa ali, né? A gente não vê nenhuma, assim, posso falar? Assim, a gente não vê nenhuma calcinha no varal pendurada. É uma casa, entendeu? Aí ele fez essa brincadeira, assim, por ser uma casa de alto padrão, aí ele fez essa brincadeira que ninguém riu, entendeu? Aí eu, até assim, como eu era a pessoa de frente, aí assim, eu sendo um homem, fundador do projeto, eu ouvi um negócio desse, entendeu? Fiquei desconcertado, né? Porque Constrangido. eu fui junto com o cara, porque Ainda bem, porque Acabei- você é o fundador do projeto, mas talvez se tivesse um monte de homens, já levaria de outra forma, Sim, já viria sim. e outras que eu na coisas. hora ali... E o clima de M que ele criou, ele ficou constrangido também? Ou não? Não, ele continuou falando, só que ficou falando sozinho, né? Eu, assim, por conta de tava Ai, meu no ambiente de serviço de trabalho, se eu fosse falar alguma coisa, eu vi que o negócio ia ficar estreito, então, para não criar qualquer tipo de confusão, eu procurei ficar quieto e ele também não rendia o assunto. E aí ele também falou isso, quando ele viu também que ninguém riu, eu também não entrei no assunto com ele morreu ali e depois a gente graças a Deus, estava perto de terminar. Mas foi algo assim que... Imagina se fosse no Depois início. disso, né? ficou um clima. Eu falei, cara, ele falou isso, cara. Eu falei, caramba. Eu falei, só Ridículo, tem mulher né? aqui na remada, o cara me vem e fala um negócio desse. Por isso que tem que ter um preparo, né? Vocês vão ter que estruturar isso de alguma forma, porque assim, né? Tu falou Sim. que é bom ter mulheres porque não tem esse tipo, mas é bom a gente trazer a consciência. Sim. Sabe o que eu lembrei? Porque ele falou brincando como se fosse algo natural. Engraçadinhos, né? Não, a gente não quer excluir os homens e Sim. criar uma sociedade nova feminina. A gente quer que os homens melhorem. Isso É, aí. respeito. A gente quer viver junto, entendeu? Verdade. Essa é a questão. Concordo. Lembrei Você- agora da Regiane. Eu tenho que falar porque essa me impactou muito. Ela é quilombola. Sim. E ela ali falou sobre o antirracismo que eu não sabia o que era, né? E agora, você falando isso, tem que existir o antimachismo também. É o antirracismo, é o antimachismo. Porque quando alguém fala faz algum comentário, Sim. alguém tem que levantar, Desagradável. né?
Totalmente desagradável. Tem que ter um outro homem pra botar ele no lugar dele. Aí fala que nós Pra somos ele se sentir feministas. ridículo. Sim, nós somos feministas e nós não somos feministas, nós só queremos respeito. Respeito às Exatamente. vidas, Respeito respeito Por favor. Por favor, verdade, por favor. Ô, Gabriel, se você pudesse voltar lá atrás, naquela casa onde você vivenciou tudo que você viveu, e encontrasse aquele menino, o que você falaria pra ele hoje? Ai, gente, me arrepiei com essa pergunta. Eu tenho pouco pelo, mas eu me arrepiei com essa pergunta. Então, hoje, que seria um menino assim, que ele seria um homem responsável, um homem que não é perfeito, mas que procura todos os dias melhorar a si mesmo. Não uma pessoa que não procura ser melhor que ninguém, mas procura se melhorar a si mesmo todos os dias. Uma pessoa que é trabalhador, um homem correto, uma pessoa um homem que vai em busca dos seus sonhos, uma pessoa que tem ideais, tem caráter, tem responsabilidade, uma pessoa assim que dá orgulho hoje para sua mãe. Minha mãe hoje, graças a Deus, tem orgulho da minha pessoa. Então, acho que é isso que eu diria assim pro Gabriel de 15, 20 anos atrás, que se tornou um homem assim que hoje se tornou uma referência na parte social e que está fazendo a diferença no mundo, na vida das pessoas, que eu acho que a gente tem que ter mais pessoas assim. Acho que é isso que eu falaria. Bem legal. E eu imaginaria ele dizendo pra você, Gabriel, conseguimos. Mediante tudo. Conseguimos, Não, vencemos. ô, Gabriel, você nem imagina, né? O que a gente se tornou. Não, eu Se assim, prepara, garotinho. eu até confesso que lá em casa, direto assim, toda vez que eu tô sozinho em casa, boto um louvor para poder escutar e choro direto, porque realmente assim, eu nunca imaginaria a gente chegar a alguns lugares que a gente está chegando através do social. E é difícil a gente fazer esses projetos sociais e até eu tô assim, as pessoas que eu tô encontrando Sim. no caminho, infelizmente, para tentar acabar com esse projeto que a gente criou, infelizmente, são mulheres, que muitas pessoas acabam assim não aceitando o fato de ter um homem à Sim. frente desse projeto social Tá do vendo? Respeito às É isso que a Minas. gente tem que quebrar. E aí até aqui em Cabo Frio mesmo, assim, que a gente iniciou, muito bacana, muito legal. Porém, as pessoas que tentaram diminuir aquilo que a gente faz foram mulheres, assim, uma coisa que eu não entendi muito, porque é um projeto na qual é para ajudar todo mundo, todas as pessoas. E eu sou uma pessoa, assim, que eu procuro aparecer menos e quem mais aparece são as mulheres. Então tem algumas coisas assim que às vezes até dá vontade de desistir, mas a gente vai fazendo o que dá e Você não pode desistir É, agora. Tá bom? Você tá proibido. Isso mesmo. é difícil Pelo até. amor de Deus. Uma coisa até que eu me espantei, eu falei, pô, a gente criou um projeto assim tão bacana, tão legal. E aí. E mesmo assim, existem pessoas que se incomodam. Existem pessoas que se sim. incomodam. E É que mulheres. eles ainda não cresceram. Mulheres, não é uma competição. Não é uma competição. É pra se Unir unir. forças. E Unir não somente força. mulheres. Unir Homens forças, também. homem e mulheres. A gente podia levantar isso em alguma coisa, hein, Gabriel? Claro. Não queremos aniquilar os homens, nós Isso. queremos que os homens Mas melhorem. vocês vão levantar muito Isso Vocês aí. vão levantar muito isso. É. Ô, Gabriel, hoje você entende que você teve que passar por todo aquele sofrimento para levar esse projeto adiante? O que você está fazendo que ainda tem à frente, a mudança de mentalidade que você ainda vai ter, o homem que você ainda vai se tornar, que ainda está em transformação. Está sendo forjado esse Gabriel Oliveira. A gente sabe disso. Você entende hoje, você já tem esse entendimento de que você teve que passar por toda aquela dor para talvez libertar não somente mulheres, como homens também? Hoje eu entendo que é tudo aquilo que eu passei
foi algo assim que me fez despertar e hoje ter fundado esse projeto, que eu digo que assim foi um presente de Deus. Esse projeto que eu nunca pensei assim, aonde a gente estaria, que a gente estaria aqui hoje nesse podcast, falando de algo que ajuda muitas mulheres. Eu nunca pensei que depois de tudo aquilo que eu passei, que eu estaria de frente em um projeto social que tem essa visão, que eu peso, teria né? essa E esse visão, que eu peso. teria esse peso, que Sim. teria esse peso. Então, tá sendo muito, muito, muito importante e a gente tá só começando. Com certeza. Só começando. Verdade, com certeza. Eu tenho certeza que você criou esse projeto Respeita a Mina, mas também está ressignificando a sua história através desse projeto. Pela história que você vivenciou, contou pra gente, eu tenho certeza que Deus iluminou, né? Você para hoje estar alcançando essas mulheres e vão alcançar muito mais mulheres, porque eu acho que tem muitas mulheres ainda passando por um momento de dificuldade, violência, né? Muitas. Agressão. É a pauta que a gente tem hoje para te Levantar. levantado e falado, porque realmente é necessário um homem se levantar para trazer essa consciência a outros homens. Respeita realmente as minas, né? Parabéns, nome veio Gabriel, bem a mais uma calhar. vez. E o que eu digo assim, eu acho que o importante é isso, né? A parte do respeito mesmo, que é o mais importante, independente de ser o homem ou ser uma mulher que está à frente de um projeto desse. Acho que sendo uma pessoa que, que respeita, acho que é o que é o importante. Principal, né? O É o respeito. principal. Rômulo, como é que tá o nosso tempo? Uma relação não É. tem como evoluir se não tiver respeito, né? É. Acho que isso é em todo relacionamento, amizade, casal. Se não tiver esse respeito, não tem como ter um bom relacionamento. Sim. Eu queria levantar algo aqui. O que você diria para um homem que fala assim? Espera aí. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Por que que os homens, eu quero levantar algo para a gente pensar e vocês à frente desse projeto, o Gabriel daqui a pouco vai ter que ficar safo com essas coisas. Porque um homem, quando tem uma filha e um filho, a filha ele trata igual uma pérola, mas o filho ele ensina a ir pro mundo. Só que ele não tem a consciência de que o mundo volta para a filha, tá entendendo? Que ele tenta Sim. colocar numa redoma. Sim. Então, o que você falaria para um homem que fala assim, ó, prende as cabras porque Não. os bodes estão soltos? Eu bodes detesto, eu detesto. E ele tem uma cabra, inclusive. É mais ou menos assim. O que você falaria para o homem? Eu acho que uma coisa assim que eu acho que não deve se fazer é deixar o filho solto no mundo, porque eu fiquei solto e, graças a Deus, eu acabei indo pro caminho do bem. Porém, a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Quando homens deixam seus filhos soltos no mundo por aí, sem dar educação, sem trazer para perto para conversar sobre assuntos importantes, assuntos como esse que a gente está falando aí, de pegar uma situação que aconteceu de violência e trazer, filho, ó, isso aqui é uma coisa que não se faz. Então, a mesma orientação, o mesmo cuidado que ele vai ter com a sua filha em relação às coisas que a gente tem no mundo, ele tem que também ter com o seu filho, para os dois crescerem e serem uma pessoa de honestas, pessoas responsáveis. Eu acho que tem que ser respeitosas. Eu acho que tem que ser. O tratamento eu acho que tem que ser com os dois para poder. Hoje, se você pudesse deixar uma frase para uma mulher que está vivendo violência doméstica, qual seria para essa mulher? Então, acho que denunciar o seu agressor. Acho que não tem nem que pensar duas vezes. Minha mãe, infelizmente, pensou muitas vezes, já passou por muitas coisas e hoje eu pego até o exemplo dela. Infelizmente, não tem mais força para poder buscar os seus sonhos, tá sem forças para poder se levantar. E se ela tivesse feito isso lá atrás, tivesse denunciado, tivesse saído dessa situação,
ela hoje estaria sendo uma mulher totalmente diferente. Ela não conseguiu nem tirar carteira de motorista, comprar um veículo que é o sonho dela. Então, não deixe de denunciar para você poder sair dessa situação, porque você tem a sua vida, você tem os seus sonhos, você tem um mundo gigante para poder conhecer. Eu sei que às vezes parece que essa pessoa que tá aí é uma pessoa que vai mudar, mas isso que eu tenho para dizer, pela experiência que eu tive aqui, não vai mudar. Se ele te bater uma vez, ele vai te bater outras vezes. Se ele xingou uma vez, ele pode fazer isso outras vezes. Então é melhor você dar um basta logo nisso e procurar ajuda, denunciar, procurar a Patrulha Maria da Penha e sair de vez dessa situação, porque você tem um mundo para poder conhecer o mundo, você tem os seus sonhos, você tem a sua história para poder construir, e eu acho que é mais ou menos isso. Gabriel, se a sua mãe estivesse hoje aqui, o que você gostaria de falar para ela do homem que você se tornou com tudo que vocês passaram? Tipo assim, eu ia estar chorando já com essas perguntas, tá? Eu só quero deixar claro. Meu Deus! Eu acho que assim, para mim, tudo que a gente passou, assim, que eu passei, né, desde pequeno, assim, de ter que se esconder debaixo da cama, ter que se esconder cesto de roupa, dizer para ela que a gente ainda não conseguiu superar tudo isso que a gente passou dentro de casa, que eu vou se tornar um homem, né, ideal, exemplar, responsável, e que ela pode contar comigo para tudo que ela quiser, e aquilo que ela precisou que um homem pudesse ser para ela, eu vou ser para ela como filho, a respeitando, cuidando dela. Então, são coisas que eu já faço e que ela pode sempre contar comigo, e que o que depender de mim, a gente vai estar sempre junto, e unidos, e a gente vai superar todos os traumas que a gente teve juntos. Eu não sei a marca que ficou nela, mas eu tenho certeza de uma coisa, talvez ela nunca fale, mas ela tem muito orgulho de você. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Continua, Carla, eu continuo. Tá todo mundo sensibilizado nesse momento, né? Pela história do Ainda bem que as Gabriel, perguntas são para ele. pelo E momento por que ele isso- vivenciou. E por isso, assim, que eu, quando chega uma pessoa, assim, às vezes tenta acabar com um projeto, fala mal do projeto, assim, isso dói no meu coração. Porque esse projeto eu não fiz por causa de política, eu não fiz porque para poder aparecer, eu fiz porque eu passei isso dentro da minha casa. Então foi coisa que eu É vivi isso. Porque e eu tô vendo vivenciei. pessoas levantando essa bandeira, Sim. porque as mulheres estão muito em alta agora, né? Então, muita gente, muito político quer abraçar essa causa para sair bonito na frente. Ah, minha mãe sofreu, fulano sofreu, né? Eu vi. Mas eu vejo que o teu é muito verdadeiro. Tanto é que você não quer nem aparecer. Quando eu te convidei, você falou, a gente tem uma representante. Mas eu, opa, calma. Calma aí. A gente quer falar com os homens e você... Mas é importante você aparecer. Não se muito. esconda. Como exemplo para Isso aí, não se a esconda. sociedade masculina. Tem, assim, mulheres que possam assim, se representar, mas se posiciona como o produtor Porque você não tem do noção projeto. do que você ainda tem que levar. Sim. Tanto para as mulheres salvar, como tu já tem feito, como vocês já têm feito, né? Porque vocês se alinharam Isso com o aí. mesmo propósito. Sim. E tu não tem noção com o que tu pode transformar os homens. Sim.
E para encerrar aqui, depois eu deixo para Carla, e aí vocês eu falam do projeto um pouquinho, porque a gente já está com o tempo estourado. O que você falaria para um homem dar o seu primeiro passo em relação à mulher? Vamos plantar sementinha na cabeça dos homens. Como que a gente muda os homens? Qual o primeiro passo que um homem deve tomar depois de tudo isso que você viveu até agora, com esse projeto novo que ainda tem muita coisa para rolar? Eu acho que é procurar incentivar as mulheres que estão ao seu redor, procurar fazer diferente de tudo aquilo que ele está vendo ou viveu na sociedade e ter a parte principal, né, que está aqui na nossa camisa, que é respeitar. Das Minas. Respeitar as minas. Eu amei esse nome, gente, vocês não têm noção. Não, eu confesso pra você que eu não chorei aqui, mas quando chegar em casa. É porque eu tô tão cansado que. Aqui ele tá reprimindo as suas emoções. Tudo Tô bem. É o nervosismo. Tudo bem, olha, mas foi um prazer ter vocês aqui. Gratidão pela vida de vocês. Que Deus continue iluminando vocês para alcançar mais e mais mulheres e outros homens também. Quer falar sobre o projeto, onde vai ser, quando será? O próximo? O próximo será em... Então, hoje, na verdade, o próximo já tá acontecendo. Amanhã a gente agora tá começando a temporada de Queimada das Minas. Maravilhoso, todo mundo pra ir. Queimada das Minas. Amanhã a gente tem Queimada em Araruama, onde tem mais de 100 mulheres confirmadas. Aí vai Queimado ter- é queimado Aquele mesmo? queimado vamos de queimar. Daquele que pega que- no céu, aí vai ser... Ai, que maravilhoso. legal! A gente hoje está procurando assim trazer atividades que faz aquela mulher que passou por situações difíceis na vida ter aquela memória afetiva de quando ela era criança e ela não pôde às Muito vezes bom. brincar porque às vezes ela não teve essa oportunidade ou às vezes a mãe não deixou, o pai não deixou e aí traz aquela memória afetiva. Então isso desperta assim uma outra coisas boas, né? A Sim, pessoa que está participando. é um acolhimento à criança interior, Isso né? aí. A pessoa volta a ser criança. Sim, é fazer uma ressignificação da história daquela mulher. Isso. Como Fortalecer. terapeuta, isso é muito importante Sim. para nossas vidas. Voltar à nossa origem, da nossa infância. Porque, gente, muitas viveram traumas e hoje voltar lá atrás e ressignificar esse trauma é você dar um novo caminho para sua história. E hoje a gente não vê nada disso, né? Eu quando comecei esse projeto aqui em Cabo Frio, tinham até pessoas que lá atrás, há anos atrás, fazia esses projetos, mas ninguém passou Sim. a fazer. E a gente deu o pontapé inicial, a gente conseguiu reunir boas mulheres e pessoas que estavam junto comigo e a gente construiu junto essa trajetória aqui em Cabo Frio, que foi espelho para todas as cidades Que legal. da região. Então, até nisso, assim, a gente está sendo, né, espelho para outras pessoas. Muita gente, se você for ver, de março para cá, o tanto de projetos que abriu. Verdade, Aqui em verdade. Cabo Frio. E E na- também. Tem corrida aqui- agora isso, também. Bus, de tem. Então, de Cabo Eu lá. Frio Foi depois de vocês. até Araruama, se for ver o tanto de projetos, assim, enorme. Muitos projetos. Sim. E tem pessoas até que abriu e falou que não se inspirou no nosso, mas eu sei que Sim, de você. tudo bem. Acho Não que quero reconhecer. a gente está aqui justamente para isso, para inspirar as pessoas a abrir esses projetos, que eu costumo dizer que eu também tenho os meus sonhos, eu tenho algumas coisas assim que eu quero fazer da minha vida e eu não sei até quanto tempo que eu vou permanecer de frente nesse projeto. Então, o que eu quero é que mulheres, eu acho que a gente tem que ter realmente mulheres de frente de projetos como esses e não homens. Assim, é importante a gente ter Sim. homens, porém acho que a gente tem que ter mulheres. Sim. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres se inspirando no nosso projeto e abrindo o movimento delas, porque eu acho que é isso que tem que acontecer. Sim. Não é homens abrindo projetos para mulheres participarem, é mulheres abrindo projetos e se acolhendo mulheres. Sim. Porque se isso está acontecendo, porque se eu como um homem, abrir um projeto como esse, alguma coisa de errado tem aí.
entendeu? Isso é verdade. Se um homem abrir um projeto como esse aqui em Cabo Frio, onde, entendeu? Porque uma outra mulher que tinha essa posição, talvez. Então eu acho que a gente tem que ter mais isso. Sim. Concordo. Eu fico muito feliz. O pessoal acha que acho que algumas pessoas que abrem, às vezes acham que eu fico pensando em relação à competição. Boa, né? Pra você ver. Essa ideia é boa pra ser isso. construída. A ideia é boa pra isso. E eu Sim. fico muito feliz. Teve essas situações, né? E muitas pessoas podem até ver, né, em relação a essa questão, assim, que eu não fico em rede social falando de nada, nem na minha, nem na do projeto. A gente simplesmente faz o nosso. São coisas, assim, que eu não ligo pra isso, realmente só faço o nosso. E o que as outras pessoas fazem, eu realmente... A pessoa não dá o crédito, mas... Raquel. É só lembrar da Ruth. Raquel, deixa uma frase para as mulheres também. Olha, teria inúmeras frases, né? Mas hoje, aproveitem um momento em que a nossa voz está ecoando. Muito. E façam-se ser ouvidas, não se calem, não se subestimem, né? Realmente, assim, é um momento que a gente tem que aproveitar, porque a gente está fazendo o futuro. É para minha filha, é para sua filha, né? É para os nossos. Então, assim, tem que mudar. E é a gente que vai plantar essa semente. Sim, com certeza. Estamos chegando ao final, como eu sempre digo. Eu gosto de terminar assim, gente. A violência não começa com a agressão física. Ela começa no isolamento, na humilhação, na perca de liberdade. Então, denuncia. Qual é o número? 180. Denuncia. Porque sempre vai ter alguém para te ouvir. Pode falar. Posso fazer alguns agradecimentos aqui? Claro. Com certeza. Então, são de pessoas da área pública, né? Que a gente iniciou aqui em Cabo Frio, a gente tem essas parcerias onde, para fazer algumas coisas que a gente faz, precisou de autorizações, precisou de espaço público, precisou de tenda, então são coisas assim que a gente só precisa, que a gente só, às vezes, só acaba encontrando e só tem se tiver algumas parcerias. Então, Sim, agradecer ao prefeito Dr. Serginho, que é um grande parceiro do nosso projeto, Legal, muito que bom. abraçou o projeto aqui em Cabo Frio, ao vereador Vinícius Correia, ao doutora Gabi, que está junto com a gente, está participando do nosso projeto. A gente, inclusive, ela foi até Saquarema para poder participar recentemente, também um projeto que a gente fez em Arraial. Ela esteve lá. E ao meu amigo Alcimar Caldas, que foi a pessoa que fez essa ligação. Abriu as portas. Isso, abriu as portas para a gente aqui em Cabo Frio. E através dele é que a gente conseguiu ter acesso a todo mundo e conseguiu ter acesso a muitas coisas para poder fazer acontecer e fazer todo esse projeto que a gente está fazendo hoje. Nossa, Legal. Muito bom. Chegamos ao final. E semana Semana que vem temos mais. Gratidão pela vida de vocês, hein? Isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada pelo convite. Compartilhe. Ai, você não falou.